E aí galera, meu nome é Natan, eu sou da página Pensamento Crítico e hoje eu quero estar conversando um pouquinho com vocês sobre a predestinação, o livre-arbítrio e os decretos de Deus. Fique ligado! Esse é um assunto que gera muita controvérsia, principalmente entre os teólogos de internet que gostam de passar o dia inteiro debatendo e precisam arrumar um emprego. Mas esse é um assunto que eu considero de suprema importância, inclusive eu tenho tentado não tocar tanto nesse assunto justamente pela importância dele, porque eu acredito que um vídeo de 5, 6 minutos não tem a capacidade de falar tudo o que precisa ser falado para cada posição. Uma coisa que é muito comum é as pessoas dizerem assim, eu sou calvinista, então eu não concordo com o livre-arbítrio. Eu pergunto, mas você já estudou o que é o livre-arbítrio no sentido libertário? Não, nunca estudei porque eu sou calvinista. Eu falo, mas como assim? Ou até mesmo o arminiano que diz, mas você concorda que Deus determina as coisas? Eu falei, não, porque eu sou arminiano. Você já estudou a posição calvinista? Não, nunca estudei porque eu sou arminiano. Então, não é isso que a gente está tentando fazer, a gente está tentando ter um pensamento crítico sobre esse assunto. E quando a gente diz, por exemplo, que Deus determina todos os atos futuros, a gente precisa ser muito claro no que a gente está querendo dizer com isso. A gente pode dizer que Deus está determinando passivamente ou ativamente. João Calvino disse que Deus determinou a queda de modo passivo, não de modo ativo. Quer dizer, Deus simplesmente permitiu que a queda acontecesse. Ele sabia que aconteceria, mas ele permitiu que acontecesse. Disso, eu concluo que se algum calvinista diz que Deus precisa pré-conhecer algo somente baseado no seu naquilo que ele determina, eu preciso dizer que essa pessoa está indo contra o que Calvino disse, porque Calvino acreditava na determinação pacífica de Deus, na determinação passiva dos atos que viriam a acontecer. Eu quero dar 2 exemplos para vocês pensarem um pouquinho sobre alguns atos que seriam muito ruins se Deus predeterminasse eles e por isso ele pré-conhecesse eles. Por exemplo, pensamentos. Se Deus conhece todos os seus pensamentos, e isso é uma doutrina que está na Bíblia, você pode encontrar na Bíblia. Deus conhece todos os pensamentos dos homens, passados, presentes e futuros. Deus conhece tudo em um simples e eterno ato. Se Deus conhece todos os seus atos, e Ele conhece esses seus atos somente pelo fato de Ele ter determinado os seus pensamentos, cada vez que você peca, você pecou porque você foi determinado a pecar. Olha o que isso quer dizer. Quer dizer que quando você está no seu quarto orando, alguma coisa assim, e vem aquele pensamento, por exemplo, uma imagem de uma mulher, ou uma imagem de um homem, alguma coisa assim, e te leva a pecar. Se você acredita que Deus só sabia daquilo porque Ele determinou aquilo, você está dizendo que Deus tentou você, porque Deus colocou essa imagem na sua cabeça, Ele determinou ativamente essa imagem na sua cabeça e você acabou pecando, então Deus te tentou. E aí você vai de choque à doutrina bíblica. Tiago fala que Deus não pode ser tentado de maneira alguma, e se ele mentiu, Hebreus também acaba tudo, porque Hebreus diz que Deus não pode mentir. Outro ponto interessante é sobre os atos que nós praticamos, atos pecaminosos. D.A. Carson escreveu um livro sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio. E o D.A. Carson não é molinista, não é arminiano, não é nada disso. D.A. Carson acabou conversando com as pessoas no livro, e nessa conversa no livro, ele termina por dizer que Deus determina o pecado e ele determina os atos que não são pecaminosos de uma maneira diferente. Ou seja, ele está por trás dessas escolhas de maneira diferente. D.A. Carson, assim como Calvino, está afirmando que Deus não pode determinar o pecado e atos não pecaminosos da mesma maneira. Ou seja, decretos passivos e decretos ativos, ou decretar levemente e decretar pesadamente, que é uma outra linguagem filosófica que você pode estar utilizando para falar sobre isso. Se Deus determinou todos os atos que vão acontecer ativamente, aqui não está em jogo se Deus determinou ou não. Eu acredito que Deus determinou tudo o que acontece. Tudo que vai acontecer, Deus determinou. A questão é se Deus determinou passivamente ou ativamente. Se Deus determinou tudo ativamente, então cada pecado que você comete, Deus decretou isso ativamente. Deus quis que você pecasse. E aí você pode até puxar e dizer, mas nós queremos por mal e Deus quis por bem. Mas você não encontra nenhuma passagem na Bíblia em que Deus decretou ativamente o pecado. Parece que na Bíblia a gente sempre tem Deus sendo sempre a pessoa que nunca é culpada do pecado, o ser humano sempre é culpado, o ser humano nunca é responsável pela salvação, Deus é sempre responsável pela salvação. Isso é a mensagem bíblica. Então nós não podemos, de modo algum, dizer que Deus decreta pensamentos e atos pecaminosos da mesma maneira que Ele decreta a sua salvação, porque isso é loucura. Porque nós acabaríamos por tornando Deus o autor do pecado. E se nós tornamos Deus o autor do pecado, nós temos um grande problema. Veja isso. Essa é uma questão que o livre-arbítrio compatibilista não pode resolver. Somente o livre
livre-arbítrio libertariano pode responder? Porque o livre-arbítrio compatibilístico ele vai afirmar que você faz aquilo que você é mais inclinado a fazer, você faz o que você quer. Porque eu escolhi uma camiseta vermelha ao invés da amarela, porque eu quis a vermelha, porque ações anteriores moldaram essa minha escolha futura. Isso é o compatibilismo. Então eu fui determinado a escolher essa vermelha e eu também quis ela, por isso eles são compatíveis. O livre-arbítrio libertariano, de outra forma, ele acredita que as suas escolhas anteriores, elas não definem o que você vai escolher. Elas simplesmente decretam e colocam na sua frente o set de opções que você tem. Como, por exemplo, eu não posso... A pessoa vai dizer assim, então se você tem livre-arbítrio, começa a falar francês. Eu não posso começar a falar francês agora porque eu não estudei francês. Então, o que isso quer dizer? Que o livre-arbítrio libertariano é mentira? Não. Quer dizer que o livre-arbítrio libertariano é verdade. Por quê? Porque nós simplesmente afirmamos que pelo fato de eu não ter estudado francês não está dentro dessa âmago de possibilidades que eu posso tirar e fazer e coisas que eu posso escolher fazer agora. Como isso entra no problema de Deus ser o autor do mal? Simples. Se Deus, ou Satanás, vamos pegar com Satanás. Satanás! Venha cá, Satanás! Se Satanás, ele simplesmente pecou porque ele era inclinado a pecar, o desejo pecaminoso já estava dentro dele. Como o desejo pecaminoso poderia estar dentro dele se Deus o criou perfeito? Será que Deus o criou com uma inclinação pecaminosa? De forma alguma. Deus criou Satanás de maneira perfeita. Satanás não tinha pecado nenhum. O que o livre-arbítrio compatibilístico afirma é que Satanás pecou porque ele queria pecar. Mas o fato de querer pecar já é pecado em si. E isso teria que estar dentro dele, teria que ter determinado as suas ações. O compatibilismo não pode responder essa questão. Apenas o livre-arbítrio libertariano pode responder essa questão. Como a gente responde essa questão? Bem, Satanás pecou porque ele escolheu não dar glória a Deus. O ato em si de não glorificar a Deus não é a essência do pecado, mas é o que gerou o pecado. Então o Satanás não tinha nada que compeliu ele a pecar. Ele pecou por livre escolha. Isso não quer dizer que ele pecou aleatoriamente, que simplesmente ele fez uma ação e bum, isso ali se transformou em pecado. Não é nada disso. Quer dizer que Satanás simplesmente escolheu algo sem ser compelido por alguém. Então lembre-se, se Deus determinou tudo ativamente, Deus criou Satanás mal, Deus determinou os seus pecados e Deus determinou os seus pensamentos pecaminosos. Nós não podemos afirmar isso porque essa não é a mensagem da Bíblia. Isso não condiz com todas as outras passagens bíblicas, como por exemplo dos Salmos, que diz que Deus é totalmente bom em tudo que faz, que é totalmente bondoso, que é omnivolente. Olha só esse inglês do menino aqui, ó. E isso não condiz com a linguagem bíblica, então nós não podemos afirmar isso. Vamos afirmar então que Deus decreta coisas passivamente e ativamente. Por quê? Porque atos e ações são simplesmente coisas que a gente não pode dizer que Deus decretou ativamente, porque isso colocaria Deus como autor do pecado, ok? Se você quiser ler um pouco mais sobre isso, eu escrevi um texto sobre fatalismo e o problema do fatalismo, e está aqui no link na descrição, você pode acessar esse texto, acessar o site www.pensãocritico, ler mais artigos, colaborar, virar um patrão aqui para poder me ajudar a melhorar o site, comprar um lugar que fique decente para poder gravar esses vídeos e ajudar vocês, ok? Um abraço, Deus abençoe.